Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Zelensky bate o pé e continua afirmando que o míssil que caiu na Polônia é de fato russo. Mas por que a insistência de Zelensky? Zelensky é repreendido por Biden. Tudo isso e muito mais você vai ver a partir de agora. Mas antes, um recado muito importante. Se você ainda não está inscrito no canal, tem um botão escrito inscreva-se. Basta você clicar nele e também ativar o sino das notificações para ficar a par dos próximos vídeos. Também convido a todos a fazerem parte dos nossos grupos no Telegram e WhatsApp. Os links estão na descrição desse vídeo. E não menos importante, convido a todos a se tornarem membros do nosso canal. Se tornando membro, você terá direito a vídeos, séries e lives exclusivas. Convido a todos também a nos seguir na plataforma Quai. Se você não tem o aplicativo do Quai, tem um botão aqui embaixo onde você será direcionado para poder baixar. Siga o nosso perfil por lá você também. Mas bem, pessoal, muito deu o que falar esse míssil russo que caiu na Polônia e acabou aí matando 2 pessoas. Muitos já diziam que era o início da Terceira Guerra Mundial. Zelensky, ao ficar sabendo do acontecido, poucos minutos depois, tratou de alarmar o mundo, dizendo que se tratava de um ataque deliberado da Rússia contra o território polonês. A Polônia, que, como você deve saber, faz parte da Aliança Atlântica, a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. E um ataque contra um membro é considerado um ataque contra todos. Zelensky queria que a OTAN retaliasse imediatamente e respondesse à Rússia. Seria aí o início da Terceira Guerra Mundial. Mas as coisas não saíram exatamente como Zelensky esperava. Com um pouco mais de cautela, tanto os governantes poloneses como da OTAN e também dos Estados Unidos trataram o assunto com bastante parcimônia, com bastante moderação, e chegaram à conclusão de que o míssil que atingiu a Polônia era um míssil S-300 de sistema de defesa antiaéreo ucraniano. Embora seja de fabricação russa, o míssil estava aí a serviço dos ucranianos e por algum motivo, por alguma razão, acabou aí caindo no território polonês. Vale lembrar que a cidade de Przewodol, onde caiu o míssil, fica a pouco mais de 7 quilômetros aí da fronteira com a Ucrânia. Os russos logo imediatamente trataram de dizer que não fizeram ataque naquela região e não teria motivo também para atacar um país membro da OTAN. Dito tudo isso, pessoal, Zelensky continua batendo o pé. Mesmo depois das negativas, tanto de Varsóvia como de Washington, Zelensky continua afirmando que o míssil que caiu na Polônia é de fato russo, o que irritou profundamente Biden, dizendo que essas alegações não têm efeito algum. Jack Sullivan, que trabalha para o governo norte-americano, tratou de ligar para os correspondentes em Kiev e dizer que para os ucranianos terem cuidado com as palavras. Ou seja, pessoal, agora vamos fazer uma análise aqui. Por que Zelensky insiste tanto em dizer que o míssil é russo? Ele disse também que, tempos atrás, ainda no decorrer dessa invasão russa na Ucrânia, destroços de um míssil caiu na Moldávia. E que agora, outra vez, um míssil russo tem atingido outro país que não seja a Ucrânia. Zelensky diz que a guerra está se espalhando e está se escalando, atingindo outras nações que não somente a Ucrânia, e que a Rússia deve ser contida. Zelensky esperava uma resposta imediata da OTAN, dando uma resposta dura contra a Rússia. Mas as coisas, pessoal, não são tão simples como Zelensky, no mundo imaginário do Zelensky. Vamos analisar friamente o ocorrido. Digamos que de fato fosse um míssil russo que caiu ali e acabou, infelizmente, ceifando a vida de 2 pessoas. A pergunta que eu faço para vocês é: valeria a pena a OTAN entrar em guerra, declarar guerra contra a Rússia, por mais triste e lamentável que seja, por causa de 2 vidas e colocar milhões de vidas em jogo, correndo o risco da guerra se escalar drasticamente e até mesmo vir de fato a ser uma guerra nuclear? Valeria a pena? Para Zelensky, sim. Frear a Rússia a qualquer custo, não importa como,
parece que isso soa bem claro na cabeça do presidente ucraniano. Joe Biden, através do seu assessor, disse para os ucranianos que, para eles terem mais cuidado e cautela com as palavras. Zelensky ainda insistiu e gostaria de participar das investigações sobre o ocorrido, sobre o míssil russo ter caído na Polônia, mas foi negado tanto pela Polônia como pelos Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Se o míssil era russo e caiu lá, acabou atingindo, infelizmente, ceifando a vida de 2 pessoas, valeria a pena a OTAN declarar guerra contra a Rússia e colocar em risco milhões de pessoas? Uma outra questão muito importante, algumas pessoas levantam que pode ser um ataque deliberado da Ucrânia, numa tentativa desesperada aí de atrair a OTAN contra a Rússia. E não é de hoje, né, pessoal, que Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, vem tentando atrair a OTAN contra a Rússia. Ele já pediu, inclusive, né, o fechamento do espaço aéreo e que armas somente não teriam efeito. Gostaria de ter exército da OTAN lutando ao seu lado. Mas Zelensky está conseguindo fazer com que os seus aliados fiquem profundamente irritados com ele. Até mesmo a ajuda que a Ucrânia vem recebendo começa a ser colocada em xeque. Será que a OTAN ainda vai continuar alimentando a Ucrânia? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Eu particularmente acho que no âmbito, né, de frear, no ímpeto de frear a Rússia, a OTAN pode, obviamente, continuar fornecendo armas para a Ucrânia. O problema é que o estrago já foi feito e muitas pessoas dentro da Polônia começam a questionar o fato da Polônia continuar dando ajuda, continuar fornecendo ajuda para a Ucrânia. Tudo isso começa a ser levantado e dentro dos Estados Unidos, a gente sabe que a mídia norte-americana ela é muito forte e um âncora, né, da TV Fox News, de um jornal local, criticou duramente Zelensky, dizendo que ele quer colocar em risco aí a vida de milhões de norte-americanos, como foi apresentado no nosso vídeo aqui no canal, no vídeo anterior. E você, o que você acha dessa situação toda? Será que ainda vai dar muito pano para manga a queda desse míssil? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.